Fala galera, tudo bem? Meu nome é Marília Góes, eu sou fundadora e diretora pedagógica do Espaço Vivarte, que é uma desescola de pesquisas e projetos em artes. Enfim, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu vim falar sobre a importância de um profissional, seja ele da área que for, fazer teatro. E por que profissionais que estão no mercado quando fazem teatro se destacam? Bem, para começar, vou falar um pouco sobre neuroestética. Não sei se você já ouviu falar sobre neurociência, imagino que sim, porque tá no olho do furacão agora, as pessoas estão começando a olhar um pouco mais para o estudo do que a gente tem aqui dentro desta cachola. E a neuroestética nada mais é do que a neurociência, ou seja, o estudo do nosso cérebro, para estética, ou seja, para as artes, como a gente reage aos estímulos artísticos. Teve uma pesquisa americana que eles foram num balé, e eles colocaram neurotransmissores, enfim, umas pessoas na plateia e viram as reações dessas pessoas ao assistir o balé. Primeiro que você tem reações, o cérebro tá assistindo aquilo e ele reage tanto emocionalmente como fisicamente também. Ele ativa os pontos motor do corpo quando vê uma pessoa reagindo àquilo, porque é o que acontece quando Aristóteles falava lá na Grécia Antiga sobre a catarse. O nosso cérebro não sabe que aquilo que a gente está vendo é mentira. Ele é ativado nos mesmos lugares como se fosse verdade. Então, por isso a importância da gente estudar arte, desde a pré-escola até, enfim, a vida inteira, ou da gente entender arte. Arte não é só para artista, definitivamente. Arte é para quem é ser humano. A gente não estuda os nossos sentimentos, e cada vez mais isso está sendo falado. A gente não estuda só os nossos sentimentos lá na escola, quando a gente está entendendo o que é raiva, o que é amor, o que é felicidade. A gente lida com isso a vida inteira. Então as artes, ela abre possibilidade de colocar um espelho na nossa frente, da gente enfrentar a gente mesmo, da gente se conhecer e da gente conhecer o nosso redor também. Então, por isso a importância das artes. Bem, e o que um profissional que não é artista, o que ele tem a ver com tudo isso? Eu vou dar 3 motivos importantíssimos para um profissional fazer teatro e como isso vai realmente fazer a diferença para ele no mercado de trabalho. O primeiro grande motivo é saber lidar com diferentes situações. Caramba, eu não preciso nem explicar isso, só a frase já é autoexplicativa. Como o nosso dia a dia dentro de um escritório ou dentro da nossa própria casa, no dia a dia, enfim, como a gente é condicionado à rotina, a fazer todos os dias as mesmas coisas, mas de repente aquilo que a gente planejou não aconteceu da forma que a gente planejou. Como a gente lida com isso? Então, de cara, vem a frustração, vem o jogo de cintura e tem pessoas que travam, realmente, que travam em certas situações. Por exemplo, numa reunião extraordinária, ou por exemplo, quando um cliente pede uma coisa que não estava no seu script, ou numa palestra, enfim. Saber lidar com diferentes situações é algo que no teatro você aprende logo na primeira aula. Primeiro porque você lida com jogos de improviso, o que inicialmente parece que é algo bobo, infantil, onde eu vou usar isso? Mas quando você começa a treinar isso diariamente, começa a entender a importância dos jogos de improviso e dos jogos em grupo, você começa a reagir no seu dia a dia, porque você já sabe lidar com aquela situação. A tensão não é mais tão forte como era se você não estivesse estudando teatro, enfim. E isso é comprovado por profissionais que fazem teatro, como jogos de improviso são importantes. A segunda coisa é falar em público. Talvez essa seja o maior motivo para uma pessoa buscar fazer teatro.
que é o falar em público, é o perder a timidez. Muitas pessoas vêm até mim e falam, pô, eu queria fazer teatro porque eu sou muito tímido, enfim. Essa também é uma das coisas que logo numa primeira aula de teatro você é colocado à prova, você é estimulado à coragem, a se colocar naquela situação. Então, falar em público e esse medo de falar em público nada mais é do que a falta de segurança. Talvez no que você vai falar, no assunto que você está abordando ou em você mesmo. Às vezes teve algum momento no seu período escolar ou enfim que você passou por um trauma muito grande e isso te travou, e falar em público hoje para você é um lugar difícil e é treino, é técnica. Muitos atores são extremamente tímidos. E eles aprendem a técnica para poder falar em público. Então, um profissional precisa, seja ele da área que for, precisa saber lidar com pessoas. Mesmo com todo esse avanço tecnológico que a gente está passando hoje, precisa saber lidar com pessoas, porque todas as máquinas vão mudar, a gente está vendo um monte de mudança, esse futurismo que está vindo forte pra gente, só que o lidar com pessoas vai ser a grande sacada de um profissional no futuro. E o terceiro grande motivo para um profissional fazer teatro e como ele vai se diferenciar no mercado é a diminuição do estresse. Como eu ativo várias áreas do meu cérebro que o estresse principalmente vai travando vários lugares, enfim, o teatro nos liberta. Primeiro que ele joga vários hormônios que me deixam relaxado, que me dão prazer. Então, diminuir o estresse é algo que vai vindo com o tempo, não é algo que logo na primeira aula você vai sair desestressado, mas você vai se sentir bem. E nisso, dia a dia, você vai entendendo que essas técnicas você pode usar e pode rir de tudo que acontece, entender que a vida é uma grande peça de teatro. E que a gente vai se colocando em personagens em vários momentos do nosso dia. Então, profissionais, independente da área que você for, faça teatro. Vai te diferenciar muito no mercado. Então, se você quer ser um profissional diferente, não apenas muito bom no que você faz, mas diferente como ser humano, faça teatro. É uma dica muito importante. Os caras que entenderam isso estão se diferenciando muito no mercado. Se liga.